Vou ainda prosseguir, já vai longo, mas o texto é também grande. Hoje, como ontem, e talvez melhor do que ontem, facilmente podemos ver, a partir do que se passa nos grandes santuários ditos mentirosamente marianos, como o de Fátima, por exemplo, em Portugal, ou o de Guadalupe, no México, ou o da Aparecida, no Brasil, ou o de Lourdes, em França, que o que as populações sempre aí procuram e aí encontram não é nunca foi Maria, Mãe de Jesus. Esta Maria, Mãe de Jesus, que com o tempo, e já depois da morte crucificada do seu filho, e não imediatamente, acabou por se tornar na sua melhor discípula. O que as populações procuram nesses locais, nesses santuários, não é Maria, Mãe de Jesus. Muito menos Maria, a discípula de Jesus. O que elas procuram são as deusas míticas do velho politeísmo pagão que atravessa a vida de todos os povos, incluídos os povos da Bíblia judaica. E que as populações carenciadas em todo o tempo e lugar teimam em imaginar como poderosas deusas, grandes e poderosas virgens mães, à sombra das quais se albergam e se pensam protegidas, mas é tudo mentira, é tudo ilusão. Só está no cérebro das populações. Não tem realidade nenhuma fora do cérebro. E de cérebros que estão certamente perturbados, porque as carências, quando são prolongadas e muito grandes, de geração em geração, fatalmente produzem distúrbios nos cérebros humanos. E já se nasce com distúrbios nos cérebros. Ou o que pensam. Pergunta-lhe aos psicólogos, não é assim? E aos psicanalistas. Só que essas deusas assim imaginadas, ainda que aparentemente as protejam às populações, de facto, mas não fazem do que castrá-las de toda a sua capacidade e de toda a sua força de intervenção e desmobilizá-las de todas as lutas e combates sociais e políticos que é preciso organizar e travar dentro da história. Ao mesmo tempo que as despojam de tudo o que têm e até do que não têm, como aconteceu àquela viúva pobre do Evangelho, que chega a deitar no tesouro do templo de Jerusalém tudo o que possuía. O que chama a atenção de Jesus e o deixa profundamente indignado, a ponto de pegar em cordas, fazer um chicote e expulsar do templo todos os que lá vendiam e compravam, num gesto de destruição simbólica daquele lugar que os judeus fervorosos, devotos, tinham como casa de oração e de Deus, mas que Jesus chama, como já o profeta Jeremias 7 séculos antes havia chamado, covil de ladrões. E é o que era, é o que são os santuários, covil de ladrões. E mais fazem essas míticas deusas dos santuários. Depois de despojar as populações de tudo o que têm, vão perguntar ao santuário de Fátima quantas toneladas de ouro já não entrou desde 1917.
depois de despojar as populações de tudo, essas deusas míticas ainda humilham as populações, ao ponto de as fazer rastejar de forma abjeta, como bichos, como minhocas, nos recintos dos seus santuários, em redor dos seus santuários, em redor das suas imagens. Exatamente o contrário de Maria, mãe de Jesus, que quando finalmente aderiu a Jesus e faz sua a mesma fé de Jesus, seu filho crucificado, a quem Deus deu razão e reconheceu como filho muito amado dele, torna-se ela aquela que canta o Deus que derruba os poderosos dos seus tronos e derruba os tronos. Ela canta. É a Maria, discípula de Jesus, que derruba os poderosos dos tronos. Canta o Deus que derruba os poderosos dos tronos e os tronos. E que exalta, ergue, levanta os humilhados. Não é humildes, humilhados pelos poderosos. Que enche de bens os empobrecidos. E despoja, sim, despoja os ricos, para que fiquemos todos iguais. E os bens sejam de cada qual, segundo a verdadeira e real necessidade de cada um, de cada uma, de cada povo. Nem mais, nem menos. Assim é o projeto de Deus, o de Jesus. Por isso o império não suporta este Deus. E ou tem de ter outro, um ídolo, e fomenta muita religião, ou tem que se dizer ateu, claro. Só pode. É neste ponto que ainda estamos, no século XXI. Depois de todos estes séculos de obscurantismo católico romano, é aqui que ainda estamos. No anti-evangelho de Jesus. No evangelho, sim, mas do Império Romano. Estamos no evangelho do Império Romano, que é o anti-evangelho, a negação do evangelho de Deus, o de Jesus. E é evangelho do Império o que se faz em Fátima. É, sem dúvida, neste século XXI, a expressão mais acabada do politeísmo do Império Romano. Fátima e o seu santuário, com as suas basílicas, todo aquele empório, com aquela hierarquia, papas incluídos quando lá vêm. É preciso esconder a mentira. E o poder nunca desiste de o fazer. Mas perde. Perderá. Porque o futuro da história não é dos poderosos que esmagam. O futuro da história é dos esmagados. É dos vencidos. É dos crucificados pelo Império. Com a bênção do poder eclesiástico, do poder religioso. Já prosseguiremos.